E aí, pessoal, tudo bom? Dando continuidade aqui ao nosso curso de nulidades no processo penal. Trouxe aqui o nosso Vadmecum e duas doutrinas para a gente estar falando aqui também sobre a questão doutrinária. josebrito.com.br, nosso site, já está mais do que falado com vocês, professor@josebrito.com.br. Essa é a aula 02, ok? Na aula anterior, na aula 01, fizemos algumas introduções sobre determinados assuntos e agora eu quero começar a me aprofundar um pouco mais, tá? Primeiro eu vou fazer aqui, na realidade, eu vou até inverter, vou fazer aqui uma observação. Lá na aula anterior, eu mencionei que nós temos as nulidades relativas e as nulidades absolutas, né? Ainda mencionei lá, olha, nulidade relativa é aquelas que pode ser, que a nulidade absoluta é aquela que pode ser arguída a qualquer tempo e grau de jurisdição. Nulidade relativa, né, é aquela em que, se ocorrer a parte interessada não se manifestar, o ato será convalidado e o que era considerado nulo ou passará a ter validade. A doutrina, no geral, menciona isso e traz ainda uma característica específica, talvez, pelo menos é o que eu venho pesquisando e venho vendo aí. Falando também que a nulidade absoluta, né, é quando ela atinge, né, viola, né, uma norma, ok? Processual pública ou traz algum efeito negativo de ordem pública. E a nulidade relativa, né, é aquela que ocorre o problema e que atinge as partes, especificamente as partes, autor e réu. Tá? Isso é uma discussão que tem doutrinária e isso vai fazer com que tenha consequências, porque dependendo da nulidade que estiver ocorrendo e que for arguída, ela necessariamente a parte vai ter que prestar atenção no tempo, no momento para arguí-la, sob pena de convalidação do ato que até então estava viciado, ou a perda da oportunidade, né, de renovar aquele ato. As consequências também, se for declarada nulidade, será que essa nulidade vai atingir só aquele ato ou vai atingir todos os outros atos, né, que vieram consequentemente após aquele ato já viciado, portanto declarado nulo? E aí, gente, olha só, falando aqui do professor Badaró, eu trouxe os dois. Temos outras doutrinas aí, tá? É só por questão mesmo de leitura. E do professor Auri Lopes, né? Eu vou mencionar algumas coisas que eles falam aqui, que o Auri ainda é um pouco mais, como sempre, no bom sentido, até acho que o que ele fala é muito ponderado e tem uma visão garantista, constitucionalista, uma visão que principalmente resguarda o direito do réu. Tá? Então, o professor Badaró, né, no seu livro, ele fala lá, né, os atos, segundo a doutrina, o que distingue nulidade absoluta e nulidade relativa é a finalidade para a qual foi instituída a forma violada. Tá? A violação de uma forma que atenda ao interesse público gera uma nulidade absoluta, enquanto diz respeito a uma forma instituída no interesse das partes causa uma nulidade relativa. Tá? E a gente vai ver essas formas quando estiver falando lá dos artigos. Tá? O professor Auri Lopes Júnior, né, ele vem lá numa forma demonstrando para a gente, né,
no seu livro falando sobre nulidades absolutas, a definição dele, né? É recorrente a classificação das nulidades em absolutas e relativas, sendo as primeiras definidas como aquelas em que, dois pontos, ocorra uma violação da norma cogente que tutela interesse público, ou existe a violação de princípio constitucional, pode ser declarada de ofício ou mediante invocação da parte interessada, se de ofício é pelo juiz, obrigação dele. O prejuízo e o não atingimento dos fins são presumidos, ou seja, independentemente de ter ocorrido um prejuízo para uma das partes, declarada a nulidade absoluta, esse prejuízo já é presumidamente efetivado. Então, por isso que ela é declarada nula, anula. É insanável, não se convalida e tampouco é convalidada pela preclusão ou trânsito em julgado. Ou seja, então, até mesmo se ocorreu o trânsito em julgado de uma sentença, por exemplo, penal condenatória, em que tem uma nulidade absoluta, isso pode ser discutido em sede, por exemplo, de revisão criminal, o habeas corpus, seja lá o remédio que você vai usar dentro do caso concreto. Nulidades relativas, vem ele agora falando. Quando o efeito do ato processual não for tão grave, como no caso anterior, caberá à parte interessada postular o reconhecimento da nulidade. E, segundo o senso comum arraigado, demonstrar o prejuízo processual sofrido. Ademais, se não alegar a nulidade no momento adequado, opera-se a convalidação pela preclusão. Tá? E continua ele, em linhas gerais, define-se a nulidade relativa a partir dos seguintes aspectos. Viola uma norma que tutela um interesse essencial da parte, ou seja, o interesse privado. Não pode ser conhecida de ofício, tá? Dependendo da postulação da parte interessada, ou seja, no caso da nulidade relativa, o juiz verificando que está ocorrendo uma nulidade ali, o juiz fica inerte, é a parte que tem que está esperta, está ligada, prestar atenção no que está acontecendo, ter conhecimento técnico para poder arguí-la. Convalida com a preclusão, a gente vai ver lá na lei os momentos oportunos em que devem ser arguídas as nulidades, e aí as nulidades relativas, se elas não forem arguídas no momento oportuno, o que estava, né, entre aspas, como nulidade relativa, passa a ser convalidado, então o ato passa a ser perfeito. E a parte deve demonstrar o prejuízo sofrido. Ou seja, além de estar prestando atenção no tipo de nulidade, se é absoluta ou se é relativa, se ela for relativa, tem que saber qual o momento que vai postular esse reconhecimento dessa nulidade relativa, e além desse momento, tem que demonstrar que nessa nulidade adveio um prejuízo para a parte. Então, nós temos aqui o contexto segundo a doutrina, segundo esses dois doutrinadores, temos também o Guilherme de Souza Nutt, temos o Paulo Rangel, bom, enfim, tem tantos outros aí que vão sempre girando aí nesse patamar, né? Eu quero falar sobre essas questões, ainda tratar lá dos princípios, e vou agora mencionar também a questão na lei, tá? Na lei, como a gente falou, nós vamos estar abordando essas questões tanto na doutrina também quanto na jurisprudência. Depois eu vou ler alguns julgados, tá? E aí, o que a gente começa a ver? Como eu falei na aula passada, as nulidades começam lá no 563 e a gente vai até o 573 do Código de Processo Penal, tá? E vou fazer um apanhado dos artigos e depois nós vamos estar estudando um a um, detalhadamente, e aí a gente vai vendo as diferenças. Por quê, pessoal? Isso gera assim, uma confusão muito grande, né? Na própria doutrina. A doutrina tem hora que diverge. Uns sustentam que determinada nulidade ela é relativa, outros sustentam que determinada nulidade ela é absoluta. Isso gera uma confusão, uma instabilidade que, para gente que quando está atuando, na dúvida, eu sempre faço o seguinte: aconteceu a nulidade, percebi a nulidade, eu
postulo logo a sua nulidade. Ou seja, ocorreu um ato viciado que eu entendo que esteja nulo, seja porque houve uma inversão da ordem processual, seja porque houve uma violação à norma material, ao Código Penal, seja porque houve uma violação à norma processual penal, que seria a parte formal, né? Seja porque violou a Constituição Federal, seja porque violou um ato específico. Exemplo, nós podemos ter, né, a questão do uso do magistrado começar a fazer pergunta antes das partes. Gente, acontecendo esses atos, eu, lá no caso concreto, eu sempre peço a palavra pela ordem e requeiro a nulidade daquele ato e fundamento os meus argumentos para ficar registrado na ata. E procuro também, já nesse contexto, observando o que a gente falou, nulidade relativa, absoluta, momento e prejuízo, argumento ainda os prejuízos que aquele ato que está sendo praticado está gerando para o réu. Tá? Pode ser que o juiz ele se abstenha de fazer, e aí ou ele venha, na realidade, sanar aquele ato, corrigir o erro, ou pode ser que, como acontece quase que sempre, continuar o ato. E aí, isso que eu estou, né, registrando naquele momento, como eu ainda não tenho, e isso é uma coisa real, gente, isso é uma coisa real, a certeza se é uma nulidade relativa ou se é uma nulidade absoluta, eu já, para evitar uma preclusão, eu já arguo naquele momento. A gente vai ver que o código mostra para a gente quais são os momentos em que eu devo arguir a nulidade. Tá? O que eu estou falando é que, independente do momento em que eu esteja, eu não quero saber, não vou ficar apegado se é uma nulidade relativa ou se é uma nulidade absoluta. Eu arguo de imediato. E depois eu vou discutir a nulidade em si. Porque quando eu estiver discutindo a nulidade em si num tribunal superior, não vai ter a possibilidade, né, de se sentenciar, se decidir pelo não reconhecimento da nulidade, argumentando, fundamentando a decisão na preclusão. Não vai poder, porque eu já fiz aquilo no momento, na hora. Então, eu não fico aguardando 2, 3 dias, um mês, ao final do processo. Não, eu vou arguir na hora. A não ser, gente, que seja uma nulidade assim escandalosa, absoluta, que eu tenha certeza, né? E aí eu vou e posso até me resguardar para estrategicamente lá na frente arguir uma nulidade, pode ser até em grau de recurso, por exemplo, e dessa nulidade sendo declarada, e dependendo do momento em que essa nulidade ocorreu, pode contaminar todo o processo e provavelmente esse processo provavelmente esse crime poderá estar prescrito. Então, é questão de estratégia. Mas para você fazer isso, você tem que ter certeza que aquela nulidade é absoluta, tá ok? Porque se for relativa, você vai ter problema. E mais, como a gente tem tido aí algumas decisões confusas nos tribunais sobre relatividade, sobre absoluta ou não, eu fico um pouco preocupado também, porque já teve, por exemplo, no meu entendimento e de tantos outros doutrinadores, nós sustentamos que a inversão, né, do ato processual, por exemplo, ouvir uma testemunha de defesa primeiro que uma testemunha de acusação, no meu entendimento de tantos outros, gente, é uma nulidade absoluta escancarada, ok? Escancarada. Porém, e por que isso? Gente, como é que uma testemunha, como é que a defesa vai explorar perguntas à testemunha de defesa se sequer a defesa sabe o que foi ou o que será perguntado para a testemunha de acusação? Testemunha de defesa, quando
apresento e eu vou inquiri-la, eu vou buscar informações que, né, respaldam a absolvição do réu, obviamente, mas também que, no fundo, no contexto geral, esteja combatendo aquilo que aquelas testemunhas falaram. Então, como que eu vou fazer perguntas direcionadas para combater aquilo que está sendo provado, ou aquilo que vai ser provado ainda por uma testemunha de acusação que ainda vai depor? Me parece que gera um prejuízo muito grande. Assim, isso é prejuízo absoluto, estampado. Porém, tem decisão no sentido de que o ato deve ser mantido, não houve prejuízo e a defesa não conseguiu provar o prejuízo em razão dessa inversão. E aí a gente começa a ver que há uma flexibilização para alguns tribunais, alguns magistrados, no sentido de que essa nulidade absoluta começa a perder força e começa a se relativizar. E aí isso é um problema sério, porque você coloca o poder na mão do juiz de subjetivismo dele entender se é uma nulidade relativa ou se é absoluta. Nesse caso, por exemplo, foi determinado que deveria ser mantido o ato. Então, o juiz provavelmente vai sempre fazer isso porque ele quer fazer, porque ele supostamente está preocupado com o processo. Está preocupado com o processo nada, o processo às vezes fica lá meses para dar um despacho, a gente sabe que essa é uma realidade. Bom, então, cuidado quando você for falar, no caso prático de arguir a nulidade, cuidado para você não cair no problema da preclusão. Então, se você está atuando e aconteceu um ato que você entenda que esse ato esteja gerando um prejuízo para o seu cliente, que esse ato é nulo, por exemplo, está viciado, peça a palavra pela ordem e faça a sua argumentação de que aquele ato está ferindo o princípio tal, o artigo tal, seja lá qual vai ser o seu argumento. Aí faça ficar consignado na ata. Hoje essas audiências são gravadas, já fica lá, mas você menciona que isso deve ficar consignado na ata. Não o seu protesto, mas sim os argumentos pelos quais você está fazendo naquele momento, para que fique registrado exatamente o que está acontecendo. E a partir daí você pode, no futuro, discutir no tribunal, se for realmente do seu interesse, e se for necessário, anular aquele ato ou processo, seja lá qual for a situação. Ok? Então, cuidado. Eu não posso errar, né, na questão da prática. Eu estou ali na audiência, a coisa está acontecendo. Se eu não tiver esse cuidado... Gente, e aí eu vou até um pouquinho mais longe, tá? A questão aqui não é só de conhecimento, do meu conhecimento técnico, se eu sou bom ou não, se eu tenho conhecimento suficiente ou não para distinguir uma nulidade absoluta de relativa, tá? A minha preocupação, agora falando pessoalmente, a minha preocupação é que eu tenho um entendimento, por exemplo, nesse exemplo que eu acabei de dar de inversão de ordem, que para mim é nulidade absoluta, e tem decisão dizendo que não é, que é relativa, porque a defesa não provou o prejuízo e o ato, portanto, o processo, né, e o ato deve ser convalidado, o processo deve seguir sua marcha normal. Me parece que é um absurdo. Então, veja bem, não é falta de conhecimento do advogado ou do defensor. Na realidade, é um posicionamento que estão começando a tomar. Então, para evitar isso, eu faço e repito. Na hora que eu percebo que o ato deve ser nulo ou anulado futuramente, ou deve ser sanado, eu vou fazer meus argumentos, vou fazer a minha fundamentação com o objetivo de solucionar, ok? Então, já começo aqui para vocês deixando, né, essa informação, porque você vai precisar dela, tá? Principalmente no caso prático, tá? No caso prático não tem como fugir disso. E aí, como eu falei anteriormente, a gente começa a ver algumas coisas sobre a nulidade. O 563 fala assim, ó, do Código de Processo Penal. Nenhum ato será declarado nulo se
da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. O que eu tenho aqui? Acabei de falar ainda agora. Eu tenho a preocupação, tem que ter preocupação em razão da diferença de nulidade absoluta e relativa. Se for relativa, eu tenho momento oportuno para arguí-la, sob pena de preclusão, e além de ter que saber o momento oportuno para arguí-la, tem que demonstrar o prejuízo. Aqui é o princípio do prejuízo. 563. Então, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Então, hoje os tribunais, os magistrados, têm tido um entendimento que cabe à defesa ou cabe à parte provar o prejuízo. Ora, no exemplo que eu acabei de dar, o prejuízo está mais do que já demonstrado, porque eu estou fazendo perguntas a uma testemunha de defesa que eu arrolei, porém, sem saber o que foi perguntado às testemunhas de acusação. E eu posso estar deixando de fazer uma pergunta à testemunha de defesa que iria combater uma pergunta e uma resposta da testemunha de acusação se ela já tivesse prestado seu depoimento. Agora, como que eu vou fazer isso? Eu tenho bola de cristal? Não tenho como saber disso. Então, isso já está, o prejuízo já está estampado. Esse é o meu entendimento, ok? Então, eu não preciso, nesse caso aqui, apresentar o prejuízo. No caso concreto, se acontecer e seguir, aí você vai fazer consignar na ata, depois você vai recorrer, vai fazer sua fundamentação. Veja bem, pelo que está aqui, você vai ter que provar que o seu cliente, né, teve a defesa dele, técnica, comprometida pela inversão, porque você não conseguiu extrair dele, daquela testemunha, argumentos para contradizer uma testemunha de acusação que prestou depoimento depois da testemunha de defesa. Gente, isso é uma loucura. É quase que impossível, né? E aí, gente, eu não tenho como realmente concordar com isso aqui, tá? O 564 fala assim: a nulidade ocorrerá nos seguintes casos, e vem aqui discorrendo uma série de incisos e alíneas, que a gente vai ver um por um, e menciona eles aqui, tá? Artigo 565, esse aqui é um absurdo na prática que acontece. Olha só, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente à formalidade cuja observância só a parte contrária interessa. Então vamos lá. Quer ver um exemplo aqui que ele está falando? Eu não vou poder arguir nulidade naquilo que eu tenho dado causa, tá? Então, se eu pratiquei um ato processual que eu dei causa ao vício, eu não posso arguir nulidade. Bom, até aí é até razoável. Qual é o grande problema que a gente vê aqui hoje, no caso concreto? É a questão do excesso do prazo, né? Você geralmente vem arguir, por exemplo, a liberação do seu cliente via habeas corpus, revogação de prisão, seja o que você vai fazer, por muitas vezes, e aí isso se torna um ato injusto, nulo, pela manutenção daquela prisão, pela, por exemplo, demora do processo. Quando eu faço esse argumento, o simples fato de anteriormente eu já ter requerido uma série de provas, isso acontece direto, gente, uma série de provas que fazem parte do munus da advocacia, do direito do réu, dele provar ou buscar elementos que combatam a acusação, em que pese isso deveria vir lá do Ministério Público, mas o simples fato de eu estar produzindo provas, quando eu faço um requerimento, por exemplo, de liberdade provisória com fundamento no excesso do prazo, geralmente as decisões, quando são negadas, vêm dizendo que a defesa está contribuindo para o mau andamento processual, porque está requerendo diligências, porque requereu provas, porque requereu não sei o que. Veja bem, transfere para a gente
a morosidade do Poder Judiciário, que não é pouco e não é pequeno, e transfere para o réu e para a defesa técnica. Então, eu costumo falar isso. Preste atenção quando for requerer uma liberdade provisória. Tá? Não fica fazendo pedidos inócuos, pedidos que não vão ter nenhum efeito prático para o seu cliente, porque quando você precisar de um ato ou precisar de um remédio necessário para solucionar o problema, você vai ter provavelmente uma resposta negativa no sentido de que você está dando causa para isso. Então, por exemplo, isso é comum acontecer. Você arrola uma testemunha, coloca lá que ela é imprescindível, segundo 461 do Código de Processo Penal, parágrafo 1º, ou seja, se essa testemunha de defesa não comparecer, a audiência, né, vai ter que ser redesignada, remarcada. Aí o juiz pergunta para você: doutor, você não quer abrir mão dessa testemunha? Isso já é na audiência. Você: não, excelência, insiste na testemunha. A testemunha é importante para você. Se você colocou que ela é indispensável, é porque ela é importante. De repente o cartório nem mandou intimar. Aí, o simples fato de você insistir, se esse processo, né, se seu cliente estiver preso e se esse processo ficar se arrastando lá, quando você entrar com habeas corpus, se for requerer a liberdade dele por excesso de prazo, o juiz sempre vem com o seu fundamento de que a defesa está contribuindo para o não desenvolvimento processual, tendo em vista que está insistindo na oitiva de testemunhas. Ora, se eu tenho uma acusação pesando sobre o cliente, se eu tenho provas que eu posso refutar essa acusação, se eu não tenho o direito de produzir sob a alegação de que eu estou com a insistência para ouvir essa testemunha por um ato de erro do Poder Judiciário, que não intimou a testemunha e agora quer jogar isso nas costas do réu, se isso acontecer, gente, e acontece, é o fim do mundo. É um dos mais atos injustos que a gente vê aí. Então, para evitar isso, o que eu faço e recomendo? Peticione somente naquilo que você efetivamente for precisar. Se não precisa, não fica atravessando petição, não fica inserindo petição dentro daquele contexto ali, tá? Então, o 565 está mostrando para você que você também é controlado, né, no sentido, né, dos atos processuais que você está praticando, né? Porque você pode, e aí realmente acontece, tanto o MP quanto a defesa, às vezes, praticar alguns atos lá para tentar ganhar tempo, para tentar, sei lá, algum benefício para o cliente e que está gerando prejuízo até no andamento processual, né? 570, as unidades devem não ser arguídas. O 571 fala para a gente o momento oportuno em que deve ser requerida as nulidades. Gente, na próxima aula eu já vou estar entrando em outros princípios. O que eu quero que você entenda, né, nesse início é o sistema da nulidade, tá? Como que ele funciona, como eu mencionei aqui ainda agora para vocês. Então eu tenho a nulidade absoluta, eu tenho a nulidade relativa, eu tenho, se ela é absoluta, eu posso arguir a qualquer tempo e grau de jurisdição, mesmo com trânsito em julgado. O juiz deve declarar de ofício, se o juiz não declarar, eu posso requerer. E se o juiz insistir em grau de recurso, eu posso anular esse processo. Eu tenho lá a questão da nulidade relativa, né, que essa fere um ato que prejudica uma das partes, o interesse de uma das partes, ok? E aí eu tenho momento oportuno, 571 fala para gente, e eu tenho ainda que apresentar, segundo 563, o prejuízo que foi causado em razão do descumprimento daquele ato. Então, pega essa ideia, guarda o que eu falei no sentido de que uma nulidade, se você não tem certeza se ela é absoluta ou relativa, argua no momento, não fica esperando chegar ao 571 para você arguir a nulidade.
porque a gente está vendo uma loucura nos tribunais aí, ok? Então essa aula aqui é a aula 02, logo a gente vai estar falando da aula 03 e a gente vai começar a tratar de outros princípios aí. Bons estudos para vocês, grande abraço!